Boa noite, seja bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. O Ministro dos Negócios Estrangeiros está na China para reforçar os laços comerciais entre os dois países. Paulo Portas está confiante de que a presença chinesa em grandes empresas portuguesas pode abrir as portas às PME. Portugal tenta seduzir o gigante asiático em tempo de crise e numa altura em que a aposta é nas exportações. É a primeira visita oficial de um membro do atual executivo à China, embalado pelas operações de compra de parte da EDP e da REN. O ministro dos Negócios Estrangeiros fez-se acompanhar de uma comitiva de cerca de 50 empresários para reforçar os laços comerciais entre o gigante asiático e Portugal. 8 dias de visita, com encontros com as mais altas entidades chinesas e onde as reuniões bilaterais entre empresários dos dois países vão ser uma constante. Para Paulo Portas, a entrada de investimento chinês em grandes empresas portuguesas pode beneficiar as PME, abrindo-se o mercado a fornecedores competitivos e ambiciosos. Da visita que termina em Macau, dia 8, Portugal traz um investimento de 12 milhões de euros da State Grid num centro tecnológico que abre oportunidades de colaboração a empresas, universidades e estudantes. Durante 24 horas, Portas contou com a companhia de Vítor Gaspar em Pequim. O ministro das Finanças reuniu-se com o homólogo, com o presidente do Banco Central da China e com banqueiros e empresários. De acordo com o responsável do governo, a China está disposta a apoiar o regresso de Portugal aos mercados, mas Gaspar não esclareceu se isto significa que o país vai comprar mais dívida portuguesa. O ministro elogiou ainda a importância do Império do Meio, não só por se tratar do maior exportador mundial, mas também pela reputação e seriedade nas suas decisões de investimento. As relações comerciais entre Portugal e China deram um salto nos últimos anos. Só no primeiro trimestre de 2012, as exportações cresceram 201%. Também a presença de empresas portuguesas em solo chinês tem aumentado. No ano passado eram 912. Com 1,3 mil milhões de habitantes, uma classe média de 200 milhões de pessoas e um crescimento que ultrapassou os 9% no ano passado, a China surge como um mundo de oportunidades para o pequeno Portugal de 10 milhões de habitantes, com déficits rigorosos para cumprir e uma dívida para pagar. Falamos então das relações Portugal-China, com as presenças de Virgínia Trigo, professora no ISTE e diretora dos programas com a China, Francisco Mendes Palma, diretor do BES Research, José Vital Morgado, administrador do AICEP, e Luís Má, investigador no ISEG, César, ISEG, assim é que é. Boa noite aos quatro e obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui por si e perguntar-lhe, no âmbito desta visita oficial de Paulo Portas à China, se efetivamente que vai acompanhado por largas dezenas de 50 empresas, pergunto-lhe se isto se traduz em alguma coisa para essas empresas que vão. Nós esperamos que sim. Portanto, o mercado chinês é um mercado potencial para Portugal. Se fizermos uma análise do que se passou nos últimos 10 anos, no ano 2000 nós exportámos 50 milhões de euros para a China. No ano 2011 exportámos cerca de 400 milhões. Há 10 anos exportavam cerca de 200 empresas, no ano passado exportaram 912, como se ouviu na peça. Portanto, é um mercado que está a crescer imenso, é um mercado que conhecemos mal, é um mercado imenso, com enorme potencial. E, portanto, estas empresas foram, no fundo, aprender um pouco sobre o mercado, fazer a sua investigação, aproveitar o facto do Ministro, enfim, todos os contactos a nível que o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai fazer para lhes facilitar mais algum conhecimento sobre o mercado e com potenciais contactos, e esperamos, e as notícias que nos têm chegado, é que está a correr muitíssimo bem e, portanto, esperamos que se possam concretizar alguns negócios. No fundo, estas portas das relações com a China, que já são históricas e que sempre foram, enfim, cordiais, foram aqui abertas por estas entradas nas participações das empresas portuguesas? Sim, digamos, não havia propriamente grandes investimentos chineses em Portugal. Os chineses procuram oportunidades de negócio por todo o mundo e também na Europa, nomeadamente no setor da energia, e, portanto, tivemos 2 grandes investimentos em Portugal, 2 grandes empresas chinesas, que muitos de nós não conhecíamos, mas a State Grid é a 7ª maior empresa do mundo, tem só 1.500.000 trabalhadores. O volume de vendas da State Grid é igual ao PIB português, portanto, são grandes empresas multinacionais. E as China Three Gorges também investirem em EDP, e são empresas que, para além do investimento financeiro, enfim, nos podem trazer inovação, investir, também já se ouviu falar, e vai-se concretizar o investimento da State Grid de 12 milhões de euros num centro de investigação tecnológica, e, portanto, penso que esta parceria com empresas chinesas é muito positiva e temos um enorme potencial para crescer. Este é um mercado fulcral para Portugal?
É um mercado fulcral e eu estou de acordo que, de facto, é ótimo que este tipo de situações aconteçam, que se façam visitas a nível estatal, a nível governamental e que os empresários aproveitem essas missões para estabelecerem laços. Mas o mercado chinês não é um mercado fácil. E eu creio que também, não sei, talvez o doutor tenha melhores informações do que eu, mas creio que as nossas exportações e, portanto, os nossos negócios com a China têm uma grande flutuação e muitas vezes são situações pontuais. Portanto, eu penso que devemos ainda trabalhar muito para que isso se torne algo sustentável, porque é um mercado que é muito difícil. Difícil em que aspectos? Desde já a barreira da língua, a barreira da língua cultura? É o menos. A língua é o menos. A barreira da cultura, a barreira do entendimento de como se fazem negócios, de que é necessário muito tempo para que se estabeleçam ligações e que os negócios são feitos na base da confiança, que é necessário que as pessoas sofram juntas e que passem por dificuldades juntas, os vários parceiros, às vezes até que sejam enganados mutuamente para que depois ultrapassem essa barreira e assim cimentem esses laços de confiança e que se conheçam sobretudo muito bem. Portanto, é necessário muita paciência, um grande investimento em termos de conhecimento da cultura, da política, das hierarquias, das mudanças, das estruturas de poder. Portanto, não é um mercado para amadores, é um mercado para conhecedores e as pessoas têm de se preparar bem antes de ir. E relativamente, por exemplo, pergunto-lhe se depois dessas dificuldades, se efetivamente dá frutos o investimento na China. Dá frutos. Nós temos experiência disso no ISCTE, porque nós começámos relacionamentos há mais de 20 anos e neste momento temos programas de doutoramento aprovados pelo Ministério da Educação chinês e autorizados na China e temos 140 doutorandos na China que estão em posições fantásticas. Temos alunos da State Grid. Exatamente, e entre muitos outros diretores, pessoas muito bem colocadas e que veem com muito bons olhos que os estudos, a possibilidade que eles têm de estudar com uma instituição portuguesa, lhes dê também a eles possibilidades de negócio. E já nos fizeram sentir isso e já quiseram vir cá em missões várias vezes porque querem aproximar-se da instituição que, no fundo, lhes vai dar o grau. E que tipo de investimentos, Francisco, é que se pode fazer na China? Bom, na China pode-se fazer todo o tipo de investimentos. Eu acho que o que é importante é nós percebermos o que é que eles precisam e percebermos o que é que nós temos para lhes oferecer. Portanto, e tudo isto aquilo que se tem falado, e nomeadamente o que tem acontecido nas relações entre Portugal e a China, mostra que os chineses perceberam que nós temos coisas positivas que eles podem aproveitar, logo nós não tenhamos medo de achar que de facto temos coisas que lhes podemos oferecer. Isto significa que nós, de facto, temos um conjunto de ativos e um conjunto de elementos que, para o relacionamento comercial ou para o investimento com a China, são muito relevantes. Não é só, digamos, o que a China tem, é o que nós também temos. E o que nós temos para oferecer é, por exemplo, uma ligação ao mercado europeu através de facilitação, nomeadamente do meio marítimo e as ligações que têm havido e que têm vindo a crescer e que têm levado a um aumento das exportações. E que o facto de haver essa ligação marítima, tanto de Setúbal como de Sines, espera-se que vá trazer aquela sustentabilidade das relações entre a China e Portugal, nomeadamente das nossas exportações, a sustentabilidade e a sua diversificação, que hoje continuam ainda relativamente concentradas em material de transporte, nomeadamente, digamos, aquilo que é exportado à Europa, mas que já significa, digamos, uma mais-valia, porque antes esses mesmos carros eram exportados para a China, mas iam primeiro à Alemanha e depois é que iam para a China. Portanto, agora vão diretamente de Portugal para a China, o que significa um aumento da relação da nossa economia diretamente com a China e com isto podem ir mais coisas atrás. Portanto, eu há bocado comentava com o Luís, de brincadeira, mas é um bocadinho assim, se dentro das malas dos carros, digamos, que são exportados, forem pares de sapatos, garrafas de vinho ou de azeite, basta se calhar ir uma caixinha em cada carro e isso dá um aumento muito significativo nas exportações portuguesas. É uma forma caricata de pôr as coisas, mas eu acho que é uma forma relevante, que é, nós não temos que ter problema, como a professora dizia, de cooperar com quem já conhece, com quem já desbravou algum do caminho.
Portanto, e é o que isto significa. Portanto, há várias estratégias de internacionalização que se estudadas, tanto portuguesas como não só, que resultam exatamente através da exploração de caminho que já foi um bocadinho percorrido por outros, os outros que são um bocadinho maiores ou que têm um maior peso. Portanto, problema nenhum em fazer isso e problema nenhum em ter a consciência que há vários elementos e produtos, neste caso, que os chineses precisam. O que é que eles precisam? Bom, podemos falar na área alimentar e, por exemplo, na área dos minérios. Portanto, são dois conjuntos significativos e em que nós temos capacidade para, digamos, fornecer o mercado chinês e que, trabalhados numa lógica de segmento, portanto, porque nós não podemos achar que vamos fornecer as 64 mil lojas de maior cadeia de distribuição da China. É impossível. Não é? Se já fornecermos 640 já era uma coisa maravilhosa. Agora, é exatamente para isso é preciso conhecer, é preciso saber quem são. Digamos, as 64 mil são relevantes, mas, se calhar, para a nossa dimensão é melhor conhecer os dos 640, porque é isso que vai nos dar negócio. Portanto, e por aí, depois temos vários produtos, que alguns já existem, e que são, digamos, bem capazes para fomentar as nossas relações com a China. E isto, de resto, vai um pouco de encontro ao que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros nesta viagem, destas empresas grandes, no fundo, ajudarem as pequenas, e até que ponto é que isto é efetivamente importante e se consegue fazer na prática? Para mim, a grande questão que se põe de conquistar o mercado chinês é conquistar o consumidor chinês. E eu não tenho bem, não sei, provavelmente a professora Virginia poderá partilhar connosco, qual é a percepção que se tem dos produtos portugueses, ou seja, na China e na Ásia em geral, valoriza-se muito o que é que aquele produto representa em termos de estatuto social. Eu não sei qual é a imagem associada a Portugal. Na China, quando se procura um produto, por acaso é português. E acho que é muito importante, claro que é importante todos estes laços económicos que vamos estabelecendo com a China, mas acima de tudo é importante pensar qual é a nossa imagem na China. Não é só uma imagem baseada nos laços comerciais das empresas chinesas que compram empresas portuguesas, participações de empresas portuguesas. Não, qual é a nossa imagem na China? E é muito importante porque, como falava o Francisco na questão dos produtos alimentares, há uma série de produtos que nós temos competição com os espanhóis, com os italianos, com os franceses. Como é que nós nos vamos distinguir destes outros países no mercado chinês? Quem fala do mercado chinês poderá falar do japonês, do coreano. Eles sabem lá, muitas vezes não sabem o que é Portugal. E acho que é muito importante pensar precisamente na ideia do soft power português. Quem é que nós somos lá? Faço-lhe essa pergunta. Eu acho que temos que ter em consideração que no ano 2005 a China considerou na Europa 5 parceiros estratégicos. Foi a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Espanha e Portugal. E por alguma razão o fizeram. E complementando o que o Francisco disse, para além de uma porta de entrada para a Europa, Portugal é também uma porta de entrada para os países de língua portuguesa. E, portanto, penso que no ano 2008, penso eu, foi criado o Fórum Económico e Cooperação da China, CPLP, com sede em Macau, que tem desenvolvido muitas atividades. Nós já fizemos 2 reuniões com esse fórum aqui em Portugal, a última teve cerca de 500 empresários, fizemos há 2 anos e, portanto, digamos, a China, ela própria, em 2005, portanto já há 7 anos atrás, considerou Portugal como um parceiro estratégico. E, portanto, isso evidencia o potencial não só que eles veem em nós, como nós também, neste momento, vemos na China e da forma como lhe referi, como os negócios estão a crescer. Portanto, acho que há aqui um potencial enorme de um relacionamento não político, que se está a ver que é excelente, com a forma como estamos a ser recebidos em Pequim e noutras cidades, como também ao nível empresarial. Digamos que a imagem dos nossos produtos, depois nós estamos a começar, digamos, é uma relação comercial ainda nova, mas temos que nos afirmar pela diferenciação, pelas marcas, e penso que é isso que está a acontecer nos vinhos, nos azeites, nos produtos agroalimentares. Outros irão a seguir, mas é pela diferenciação que nos podemos afirmar, e penso que o nome de Portugal e dos produtos portugueses está a melhorar substancialmente no mercado chinês. Essa é a informação que nos chega. Nós temos 3 escritórios na China, temos em Pequim, em Xangai e em Macau, e os nossos colegas o que nos transmitem é que gradualmente os produtos vão impondo, o relacionamento empresarial é cada vez melhor, e pela diferenciação e pelas marcas é que nós nos vamos conseguir afirmar. E há pouco falava aqui das dificuldades que há a entrar neste mercado. Que dificuldades é que os empresários lá sentem e dão conta? Eu acho que aquilo que a senhora professora referiu é realmente importante. Nós temos no comércio externo
temos que compreender que quando estamos no estrangeiro, os estrangeiros somos nós. E somos nós que nos temos que adaptar à cultura de cada mercado. E realmente nós podemos ter um serviço ótimo ou um produto ótimo, mas que não nos conseguimos adaptar culturalmente, não temos sucesso nos negócios. E eu acho que essa adaptação cultural, e que vem com o tempo e que vem com a experiência, eu acho que não devemos só vender para a China, devemos vender na China. É importante que os empresários estejam lá presentes. E eu acho que isto, com o tempo, existe um potencial enorme de crescimento e os números falam por si. E relativamente à imagem de Portugal na China, que o Luís Mal levantou aqui, pergunto-lhe qual é essa imagem, como é que veem os nossos produtos, do que é que gostam mais, por exemplo? Como, de facto, nós não temos grande presença na China, portanto, pode-se dizer que a imagem não é inexistente. É inexistente. O que é bom. O que é bom porque nos permite a nós, a partir de agora, criar uma imagem. E como disse o doutor, a China é enorme, é enorme. E, de facto, nós precisamos de uma diferenciação. Quanto a mim, eu penso que nós, por exemplo, devemos apostar em pequenas cidades, onde podemos fazer uma diferença e ser relevantes. Em vez de estarmos a querer vender em Xangai, em vez de estarmos a querer vender em Pequim, não temos escala, não temos dimensão para esses mercados e nunca nos tornaremos especiais. Se conseguíssemos encontrar, por exemplo, a nível dos vinhos, onde já se fizeram algumas coisas menos boas na China, infelizmente, mas podem-se fazer, por exemplo, vender-se vinho a granel para se misturar com o vinho chinês. Isso é algo que é conhecido e que infelizmente não foi a melhor política. Portanto, é necessário entrar, também é necessário perceber que o chinês é muito, dá uma grande importância à imagem, mas à qualidade. Portanto, eles querem coisas de qualidade e não se importam de pagar. Portanto, não é uma questão de preço, é uma questão de qualidade. E não vale a pena nós irmos com produtos menores. Portanto, para a China nós temos que ir com os nossos melhores produtos, não é com os nossos piores, é com os nossos melhores produtos. Por qualquer razão, a China evoluiu muito e nós, por qualquer razão, não nos demos conta dessa evolução. E estamos a pensar ainda numa China de há 20 ou 30 anos que não tem nada a ver com a China que hoje existe. E penso que seria talvez uma boa estratégia, da minha experiência, que se apostasse em cidades pequenas, que se fizessem contratos com determinados restaurantes que apenas utilizassem vinho português e que, através disso, marcássemos a nossa diferença. E porque o chinês gosta também muito de ir fora, de ir comer, tem uma grande atenção na comida e são muito parecidos connosco, a comida é muito importante, não é? E, portanto, o deslocarem-se a determinados sítios fora das cidades está muito na moda. Há pequenas aldeias, restaurantes, um conceito muito interessante, por exemplo, nos arredores das cidades, onde eles vão almoçar ao fim de semana e almoçam nas casas das pessoas. Portanto, se conseguíssemos que essas aldeias, restaurantes, por exemplo, tivessem o nosso vinho, as pessoas passariam a ir lá porque era diferente. Vamos hoje beber vinho português. E talvez assim conseguíssemos impor, porque também há um mercado tão grande que nós também não temos produção para aquele mercado. Não é? Destas 912 empresas que estavam em Pequim, pelo menos no final de 2000, que exportam. Pergunto-lhe se têm atenção a este tipo de coisas. Exportam o quê? O que são? Eu estou convencido que sim. Portanto, são as empresas que vão para a China, são realmente empresas com experiência, porque realmente, como se disse, é um mercado difícil e, portanto, as empresas mais experientes são aquelas que têm mais facilidade em entrar primeiro e depois ajudar as mais pequenas a ir numa segunda fase. E, portanto, todo o tipo de produto, o Dr. Francisco Mendes Palma já referiu alguns, e, portanto, digamos, esperamos que estas empresas se implementem, da forma que tem sido aqui verificada, pela diferenciação, pela qualidade dos seus produtos, pela qualidade dos técnicos que mandam para lá, porque realmente têm que ir os melhores, porque é um mercado muito concorrencial e é necessário que as empresas realmente apostem nos seus melhores quadros para tentarem ter sucesso e que essas, depois de estarem implementadas, ajudem as mais pequenas a tentar isso. A AICEP tem um programa que está a aplicar noutros mercados, que chamamos internacionalizar em parceria, em que, portanto, aproveitamos a experiência dos grandes grupos. Temos um programa com o Grupo Motengil e que está a dar frutos na América Latina e que, portanto, esses grandes grupos aproveitam a sua experiência nos mercados e tentam ajudar as empresas mais pequenas
a entrar de uma forma mais fácil. Esperamos que isso também venha a acontecer na China. Não é? Falávamos aqui há pouco da qualidade dos produtos. Efetivamente, Portugal terá que exportar, por exemplo, ao nível da tecnologia, coisas que, enfim, sejam desenvolvidas, porque, na verdade, a sociedade chinesa mudou muito e ter em conta esta grande classe média que tem vindo, então, a crescer também, não é? Portanto, não podemos, efetivamente, exportar qualquer coisa. Pergunto-lhe, nessa área do que há de bom para exportar, o que é que temos exatamente? Bom, o que é que temos já lá ou o que é que nós podemos lá pôr? O que é que podemos lá pôr? Nós, por exemplo, em todos o que são questões de serviço e indústria de software, por exemplo, que é algo que à partida seria um contrassenso, digamos, porque essas coisas vêm da China. Estamos a falar de conteúdos, portanto, que têm a ver desenvolvimentos de multimédia. É um produto que já começa a explorar o mercado do Sudeste Asiático, nomeadamente na China, e com bastante sucesso. Falamos dos jogos de telemóveis e outras coisas tais, que são desenvolvidos, digamos, em Portugal, em termos da concepção de produto, porque isso é relevante. Ou seja, aquilo, se o que nós exportarmos tiver cada vez mais um valor acrescentado de base nacional, é a melhor maneira de este comércio internacional ser mais positivo para Portugal. Portanto, e isso é, por exemplo, um segmento na área da inovação, na área do software, que resulta de muito trabalho feito pelas próprias universidades em integração com startups e com centros tecnológicos que existem espalhados pelo país e que têm já uma presença que começa, digamos, a traçar os seus primeiros passos, mas que vai ganhando adeptos. Outras empresas, por exemplo, na área da telemetria, digamos, e que tem a ver com o setor energético. O setor energético não é só a produção de energia, há todo um conjunto de serviços e de equipamentos à volta que são relevantes, e isso é também outra das áreas em que nós temos um conhecimento e uma capacidade de produção e de concepção de produto, portanto, adaptada às novas necessidades e até adaptada aos novos mercados, muito relevante, e que começa também, digamos, a fazer as suas boas experiências em mercados tão longínquos como o mercado chinês. Temos também, por exemplo, produtos farmacêuticos, a Ovione está neste momento a produzir na China. Nós temos 3 empresas portuguesas que produzem atualmente na China, que é a Simpor, a Ovione e o Grupo Amorim. E, portanto, para além disso, também há bebidas. A Unicer já está a vender cervejas na China, a Smol Compal já está na China. Também na área da eficiência energética há empresas portuguesas, e na área ambiental, da proteção ambiental, que já estão a trabalhar na China. Portanto, existe um conjunto muito vasto de setores ao nível dos produtos e ao nível dos serviços que têm um enorme potencial de vir a implementar-se de uma forma progressiva. Não é? E pergunto-lhe, o papel de Macau no meio destes dois países é muito importante. Pergunto-lhe se tem sido utilizado da melhor forma, se pode ser ainda mais explorado. Na realidade, não sei se será assim tão importante como isso, o papel de Macau nas relações com a China. Não foram durante quase 500 anos, não sei se seria agora, iria ganhar esse papel de relevância. Acho que, na verdade, é mais interessante a ligação que Portugal pode fazer a nível da questão da FOCAC, China, países lusófonos, do que propriamente Macau na ligação com a China. Sinceramente, da minha percepção do que eu conheço de Macau, e acho que há uma diferença, não há realmente Macau não serve de porta para a China, pelo menos nunca vi dessa maneira. Portanto, acha que é muito mais importante ao contrário, não é? Eu acho que seria o contrário como? O contrário exatamente de Portugal abrir as portas aos mercados lusófonos. Por acaso seria interessante, e acho que iremos ver com a EDP e a REN de que forma é que, de facto, essa parceria irá acontecer nos países lusófonos. Sabemos que a REN, com a State Grid, no caso de Moçambique e Angola, se não me engano, da EDP, e acho que será interessante ver que tipo de parceria que irá surgir daqui para os países lusófonos. A verdade é que a China já está muito presente em Angola e não sei até que ponto é que, por exemplo, precisará de grande ajuda. Por isso é que será interessante ver o que irá acontecer, do que é que irá sair, no fundo, desta participação chinesa, destas duas grandes empresas portuguesas. Vamos agora fazer uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já. Seja mais uma vez bem-vindo aos Negócios Estrangeiros. Hoje falamos das relações de Portugal com a China, na sequência da visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros e de uma vasta comitiva ao país. E falávamos antes do intervalo aqui desta questão de Portugal, no fundo, ajudar um pouco a China na relação com os países lusófonos. Pergunto-lhe exatamente de que forma.
Eu acho que existe uma presença da China, enfim, em alguns países de língua oficial portuguesa, nomeadamente estávamos a falar agora no caso de Angola. Só que eu penso que muitas das obras feitas por empresas chinesas, nomeadamente em Angola, enfim, pecam um pouco pela qualidade. Enfim, alguns comentários que tenho ouvido, e vou a Angola quase todos os anos, muitas vezes referem que a qualidade das obras feitas pelas empresas chinesas não tem nem de perto nem de longe a qualidade feitas pelas empresas portuguesas. Por outro lado, penso que Angola procura neste momento parcerias, porque Angola precisa de dinamizar o seu setor privado, de criar empresas, de eles próprios começarem a exportar. E, digamos, uma parceria entre uma empresa chinesa diretamente com uma empresa angolana parece-me difícil. Existem imensos obstáculos culturais, linguísticos. E se essa parceria for feita através de uma empresa portuguesa, penso que isso facilita muito. Portanto, por alguma razão, como disse há pouco, a China considerou em 2005 Portugal como um parceiro estratégico global e penso que estaria a pensar nisso. Digamos, com certeza que a China estará interessada em fazer parcerias com empresas não só de Angola, como do Brasil, como de Moçambique, como eventualmente Cabo Verde, e através de empresas portuguesas que têm uma cultura muito mais próxima, se não mesmo muito parecida, a mesma língua, isso é muito mais fácil. Isso é só complementar, do outro lado da África, como Moçambique, e com algo que é relevante para todas as potências, nomeadamente potências que têm crescimento, como é a questão da China, que tem a ver com o fornecimento de bens alimentares, cereais e afins, em que Moçambique tem, digamos, espaço e terra, digamos, com qualidade para poder levar essa produção para depois ser para fornecer ao mercado chinês. Agora, ninguém conhece melhor os recursos naturais de Moçambique do que os portugueses. Portanto, ou seja, há aqui, é possível, isto, outro exemplo, outra geografia com os elementos comuns, que é Portugal, China e um país africano de expressão oficial portuguesa. Portanto, há aqui outra matéria e outros tipos de produtos que não só, digamos, levados à construção, estamos a falar de bens alimentares e com tudo o que isto implica em termos de infraestruturas no campo agrícola e também dos transportes. Há aqui mais, digamos, há muita matéria para nós podermos ajudar e promover e ser uma win situation, neste caso para três, portanto, para a dinamização num espaço onde onde o potencial existe, da produção, neste caso, de bens alimentares, apoiada por quem conhece também o terreno, para além, digamos, dos locais, dos próprios moçambicanos, os portugueses, para o fornecimento do mercado que tem uma necessidade significativa destes bens, que neste caso é o mercado chinês. Portanto, esta junção de conhecimento, como a senhora professora dizia, que é bastante relevante, de necessidade e de capacidade de suprir ou de fornecer essa necessidade, gera uma oportunidade que, bem trabalhada, é bom para todos. E tem tudo para ser uma parceria de sucesso. Eu voltaria um pouco atrás, se me dá licença, porque há um produto de exportação extraordinário que nós podemos fazer e onde já estamos também em parte e que devemos potenciar, que é a educação. E normalmente não se fala desse produto. Os chineses são os maiores exportadores no mundo de alunos para estudar no estrangeiro. Estão a salvar as universidades em termos financeiros da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e nós não aproveitamos isso e podíamos aproveitar muito mais. Como é que podemos fazer? Olha, podíamos fazê-lo com uma coisa muito simples, simplesmente inscrevendo as nossas universidades na página oficial do governo chinês, onde o governo chinês reconhece as universidades, admite que aquelas universidades existem e que os diplomas que os alunos lá tiram são diplomas válidos. Portugal não está nessa página. Isso é um grande handicap para as nossas universidades, porque é a primeira coisa que os pais fazem quando enviam os filhos para fora, é ir àquela página da internet e ver se a universidade existe. Como não existem as portuguesas, nós temos grandes problemas e, de facto, no caso do ISCTE a coisa funciona, mas funciona de uma forma muito mitigada, porque há um relacionamento muito grande, mas isso é muito difícil e, de facto, todas as nossas universidades poderiam beneficiar disso, não só a nível de qualquer curso que seja, porque são alunos que vêm pagar e vêm pagar preços de extracomunitários, também para a aprendizagem do português. Por exemplo, a China tem como meta formar 9.000 professores de português e não tem, nem pensar nisso, tem, sei lá, 1/10 disso.
Portanto, temos um grande potencial neste produto. A grande vantagem deste produto é que ele multiplica-se de uma maneira que nenhum outro faz. Quem tira um curso em Portugal fica ligado a Portugal para sempre, porque isso fica no seu currículo e quando ele pensa em fazer negócios no futuro, ele vai ter Portugal como prioritário. O nosso caso é um caso paradigmático, porque os nossos doutoramentos foram na sequência de alunos que fizeram doutoramentos no ISCTE e que, uma vez com poder de decisão na China e precisaram de implementar estes programas conjuntos, pediram-nos ajuda. Portanto, isso é muito... E cada aluno que nós formamos, ele quer prioritariamente fazer negócios com Portugal. E não quer que nada de mal aconteça a Portugal, porque se alguma coisa acontecer de mal a Portugal, o diploma dele está em perigo. E acha que são duas culturas que se entendem bem? Por exemplo, nos negócios podem ser bons parceiros e podem ser bons parceiros também lá. Será mais fácil, certamente, para uma empresa portuguesa, quando chegar à China, ter um parceiro chinês. Sim. Pergunto como é esta relação. Está a falar-me de quem tira cá cursos, é isso? Estou a falar no geral, no fundo. No geral. Se eles são bons parceiros... Sim, se dão bem, se a relação corre com normalidade. Há dois tipos de empresas. Há umas empresas que vão com o apoio do AICEP e essas empresas é evidente que são preparadas de uma forma diferente e têm um apoio diferente que é muito importante na China. Mas há muita empresa portuguesa que eu conheço porque vêm depois ter comigo, normalmente em termos não muito simpáticos para com os chineses, porque acontece-lhes sempre qualquer coisa de mal, que vão diretamente à Feira de Cantão. E porque acham que vão fazer negócios da China. E portanto, na Feira de Cantão, que acontece 2 vezes por ano, que é uma feira imensa, onde as pessoas ficam cansadíssimas só de enfrentar aquilo, há sempre pessoas ali para fazerem tradução e eles contratam a pessoa, tudo bem, e vão escolher aquilo que lhes parece, e são frequentemente enganados. E depois voltam e nunca mais ficam. Eu não quero mais nada com a China, eu já estou vacinado. E normalmente há muita gente que me escreve cartas a contar coisas, desgraças que lhes aconteceram. Veja lá, que encomendei não sei quantos bidões, não sei o quê. Só o primeiro bidão é que era, o resto para trás era tudo errado. Veja lá que me convidaram para ir lá visitar uma fábrica, depois descobri que afinal a fábrica não existia. Quer dizer, isto é natural, porque as pessoas, na realidade, não vão para um sítio onde não construíram nenhum capital de confiança. Só por sorte é que elas se vão dar bem. Já aqui falámos no Portugal, no fundo, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que tocou realmente num ponto Para ti muito sozinho importante. para a China nem pensar pedir ajuda à ICEP sempre. Não, para além de ser um mercado difícil, um mercado distante, um mercado culturalmente distinto, a concorrência é enorme. Hoje o problema não é arranjar quem vende, é arranjar quem compra, porque, digamos, existe um excesso de oferta neste momento nos mercados. E, portanto, nós, ao nível da AICEP, entendemos isso, entendemos que a concorrência é enorme e temos realmente um programa de capacitação em que e fazemos diversas sessões, dezenas de sessões ao longo do país, fizemos muito recentemente sobre a China, em que, no fundo, as chamamos a atenção para esses problemas e para os cuidados que devem ter, convidamos empresas já com experiência no mercado para lhes falar e para lhes transmitir a sua experiência e aquilo em que devem ter cuidado e os aspectos em que devem apostar. Enfim, temos sempre os nossos colegas que lá estão por videoconferência também para falarem com as empresas. Convidamos a banca, o Banco Espírito Santo tem participado várias vezes connosco para dizer às empresas quais são, digamos, os instrumentos financeiros que têm à sua disposição. Portanto, esta capacitação é muito importante, porque se as empresas forem sem nenhum conhecimento do mercado, arriscam-se a realmente lhes aconteça este tipo de situações que são muito desagradáveis. Não? E há lá muita gente que está lá para enganar, também do outro lado. E quando vê os que vão, que estão completamente, enfim, a pensar também que estão a enganar, são os primeiros que... Hoje em dia a formação é Como fundamental. É que é a burocracia? Como? A burocracia, tratar das coisas é simples. Digamos, eu não tenho um conhecimento prático do mercado, mas, digamos, daquilo não é algo que as empresas que contactem connosco se queixem muito. Enfim, falam mais dos aspectos culturais, que se vão ultrapassando de uma forma progressiva, mas em termos burocráticos não temos recebido, digamos, grandes queixas sobre esse aspecto. O parceiro tratará disso. Se ele conseguir encontrar um bom parceiro, é fundamental que o encontre. Essa parte será toda tratada pelo parceiro lá.
Eu há pouco lia que, no fundo, os portugueses, quando iam até à China e em busca de negócios, levavam, no fundo, como que uma teoria e que, da parte dos chineses, já havia todo um plano elaborado. Portanto, há essa diferença também, no fundo, cultural. Quer dizer, o português vai um pouco com uma ideia mais geral do que quer e, do outro lado, já tem respostas mais concretas e já tem um plano mais elaborado. Eu acho que esse tipo de casos de empresas que vão sem preparação está a diminuir drasticamente, felizmente está a diminuir, e as empresas cada vez mais sentem a necessidade de ir preparadas, de ir com informação, de fazerem o trabalho de casa, porque assim têm mais hipóteses de sucesso. E se lá chegarem, como a senhora professora referiu, tiverem realmente um parceiro local que conheça os costumes locais, que conheça todo o aspecto de fiscalidade, os apoios financeiros, que lhe possa proporcionar, digamos, rapidamente um ensinamento sobre o mercado, obviamente que as hipóteses de sucesso se multiplicam rapidamente. E, felizmente, essas empresas que vão sem qualquer tipo de formação, sem contactarem connosco, são cada vez menos. Há pouco falávamos aqui na ponte que Portugal podia fazer para a China com os países lusófonos. Eu pergunto-lhe se a China pode fazer alguma ponte para Portugal com outros países. Duvido. Não, porque eu acho que não me parece, apesar de Portugal ser um parceiro estratégico, julgo que é um parceiro estratégico por causa da relação com a África. Não me parece que seja um parceiro estratégico para o resto do mundo. Eu, por acaso, até tenho o país que eu acho que poderia ajudar Portugal na Ásia, mas duvido que algumas vezes me ouçam, é a Coreia do Sul. A Coreia é o único país com quem a Europa tem um acordo de comércio livre. Ou seja, começou o ano passado, nos próximos 3 anos, é um mercado para explorar que tem ligações fortíssimas com a China. A China é o maior parceiro comercial da Coreia, o Japão, os Estados Unidos, todo o Sudeste Asiático, e é o único país asiático com quem a Europa tem um acordo de comércio livre. Eu vivi na Coreia, passei pela Coreia várias vezes e continuam a não haver muitas empresas portuguesas presentes na Coreia. E nesse sentido, Não é um mercado difícil, é um mercado difícil também, mas é um mercado que está a abrir oportunidades. E ao concordar também. Sim, concordo plenamente. Esse acordo foi assinado o ano passado. Nós temos conhecimento desse acordo, já fomos até convidados para fazer sessões de esclarecimento sobre o mercado da Coreia. É um mercado fantástico. E, enfim, não podemos ir a todas ao mesmo tempo. As empresas também têm as suas dificuldades e as suas prioridades, mas acho que tem razão. Acho que é uma ótima oportunidade e que deve ser explorada muito em breve. Francisco, e cá por Portugal vamos continuar a ver mais investimentos chineses? É fundamental o investimento estrangeiro, é fundamental o investimento chinês em Portugal? É fundamental bom investimento. Portanto, e aí, como eu disse no início, nós temos várias coisas que podem atrair esse bom investimento. O investimento chinês é um dos que tem percebido essa nossa capacidade de atração e é bem-vindo, digamos, articulado com aquilo que são, digamos, os objetivos de desenvolvimento económico do nosso país, no nosso contexto e com aquilo que nós temos para oferecer, digamos, em Portugal e nas ligações, portanto, com o que Portugal tem com outros espaços, tanto a Europa como o triângulo, digamos, do Atlântico Sul, com a América do Sul e a África, como já aqui foi referido. Acha que esta viagem vai, de alguma forma, incrementar, então, estas relações? Eu acho que sim. É mais que não seja, como aquilo que se falou aqui do início, para dar a conhecer o país. E para dar a conhecer, neste caso, ao mercado chinês, que há aqui um país onde existem oportunidades e onde existem portas onde podem vir bater quando precisem, ou quando queiram um parceiro, ou quando queiram um fornecimento. Portanto, isto é bastante importante. Portanto, para contrariar, neste caso não é a má imagem, mas é para construir uma imagem. Portanto, e aí isso é bastante positivo e é assim. Portanto, e é assim que depois, digamos, acompanhantes já foram empresas, mas que o tecido empresarial português, que está muito avisado, digamos assim, para a necessidade de conhecer e de conquistar novos mercados, portanto, e se percebe que há uma orientação estratégica que não deve servir de limitação porque nada é exclusivo, mas uma orientação estratégica que tem que vir, digamos, pelos entes públicos, portanto, é inquestionável, depois leva a um desenvolvimento empresarial e, portanto, acho que isto é um caminho bastante importante. Sim. É muito importante, e não sei se irá concordar comigo, que estas viagens tenham muita continuidade, precisamente para criar os laços de confiança. Em 2013 o Primeiro-Ministro irá lá. O caso da China, tendo em conta o regime que é importante estabelecer laços políticos muito fortes, porque, no caso de haver problemas, tem que haver esses laços políticos têm que acontecer.
A China, no fundo, é um país que tem passado um processo de industrialização muito forte nos últimos anos, mas claramente estratégico a partir do Estado para o resto, para a economia. E os dados das câmaras de comércio estrangeiros estão na China são de que, cada vez mais, o Estado chinês parece estar a impor barreiras às empresas estrangeiras na China. Portanto, é importante haver todos estes laços políticos para resolver estas questões. Portanto, tem que haver continuidade, não se pode parar, sem dúvida, não se pode parar. E relativamente a esta orientação estratégica que o Francisco falava, pergunto-lhe se já se nota esta orientação estratégica por parte do Governo e das entidades aqui competentes sobre o que então se deve fazer na China. Eu acho que estão a começar. Penso que estamos no princípio nesse respeito e concordo inteiramente com o Luís que não se pode parar. E eu tenho visto paragens, porque eu estou nisto já há muitos anos, há 20 anos, e vi, quando estava em Macau, muitas delegações de empresários portugueses que passaram por Macau, mas passavam também descontinuadamente, quer dizer, uns anos iam, depois outros anos não iam, depois iam outra vez. Portanto, é necessário dar continuidade e não desistir. Também, por vezes, relativamente ao turismo, também tenho conhecimento que às vezes fazem-se uma feira, depois no ano seguinte não se faz, depois não se sabe, depois diz, já não vamos fazer mais. Então mais valia não ter feito a primeira. Está a ver, quer dizer, porque uma feira dessas na China requer um investimento muito grande. E quando se vai, é necessário pensar, isto é algo para se fazer sempre. Ou eu acredito no mercado chinês ou não acredito. Se acredito no mercado chinês, então eu tenho de o fazer de uma maneira continuada, porque não posso desaparecer. Tenho que ter paciência. Tenho que ter paciência e acreditar que aquilo é um investimento, que são investimentos de longo prazo, que as relações são relações de longo prazo e que não os podemos deixar ficar mal. Eu penso também que, além desse papel muito importante, já foi aqui referido pelos outros participantes, de que Portugal tem esse papel relativamente à África, penso que isso é notado e que é reconhecido pela China. E que é necessário. E também penso que disse muito bem, nós temos que vender aquilo que é necessário. Nem que seja isto, nem que seja esta relação. Isto também é um produto. Sim, não é os a ativos possibilidade são tangíveis de e estabelecer intangíveis. Não é? Exatamente, exato. Porque, por exemplo, a Alemanha está muito bem porque ela vende aquilo que os chineses necessitam. E portanto, e é muito claro que até o dia que eles começarem a imitar. Claro. Essa parte já começaram, não é? Mas por enquanto eles fazem isso e por isso é que eles estão bem. Portanto, é necessário esta persistência muito grande e não deixar um ano para trás. Continuar sempre. Os empresários têm esta persistência e acrescento já a minha próxima pergunta, que é relativamente às exportações, que só este ano já aumentaram 200%. Pergunto se vai continuar ou se vamos aqui verificar as flutuações de que falava a professora. Não, eu concordo com o que a senhora professora disse. Realmente o follow-up é fundamental para cimentar todos estes contactos que estão a ser feitos neste momento. Talvez anteriormente a situação fosse um pouco diferente porque a Europa, digamos há 10, 20 anos atrás, estava bem. Havia muitas oportunidades de negócio na Europa. Digamos também aqui na vizinha Espanha havia grandes oportunidades. As empresas estavam muito concentradas no espaço europeu e, portanto, talvez, digamos, essas viagens depois não tivessem o seguimento adequado. Hoje a situação é um pouco diferente. Nós temos os nossos negócios ainda muito concentrados na Europa. 74% das nossas exportações vão para o espaço europeu e, como sabemos, enfim, economicamente a Europa está estagnada. Nós, dos nossos 10 principais parceiros comerciais, 7 são europeus e 4 estão em recessão económica. Portanto, a situação hoje é diferente. Temos de diversificar os nossos mercados. Há mercados que não crescem, como o caso europeu. O americano também não está, digamos, com um grande dinamismo, mas há metade do mundo que está a crescer e muito. A América Latina, a África, a Ásia e, portanto, digamos, não podemos perder essas oportunidades. E quando fazemos uma viagem desta importância, obviamente que os empresários que vão estão com certeza interessados e vão fazer o follow-up adequado, não tenho a mínima dúvida disso. É para essa outra metade, então, que Exato, Portugal se tem que virar. Muito obrigada aos quatro pela vossa presença e análise neste Negócios Estrangeiros, que chega ao fim e regressa para a semana com um novo tema em análise. Boa noite.